A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Então um homem opulento disse: fala-nos da dádiva. E ele respondeu: vós pouco dais, quando dais de vossas posses. É quando derdes de vós próprios que realmente dais. Aos que dão pouco do muito que possuem e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza seus presentes. E aos que pouco têm e dão-no inteiramente. Esses confiam na vida e na generosidade da vida, e seus cofres nunca se esvaziam. E aos que dão com alegria, e essa alegria é sua recompensa. E aos que dão com pena, e essa pena é seu batismo. E aos que dão sem sentir pena, nem buscar alegria, e sem pensar na virtude. Dão como no vale, o mirto espalha sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala, e através de seus olhos, ele sorri para o mundo. Pois, na verdade, é a vida que dá a vida, enquanto vós, que vos julgais doadores, sois simples testemunhas. Gibran Khalil Gibran, na obra O Profeta. Amigo ouvinte, com essas palavras belíssimas, damos início ao programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. O texto nos convida a uma reflexão muito importante. A dádiva. A capacidade de doar e de se doar. Essa atitude de se colocar diante do outro com empatia, construindo ações compassivas. No contexto religioso, especialmente cristão, talvez pudéssemos chamar isto de misericórdia, que reúne duas palavras, segundo alguns autores: cor, coração, e misere, que é o pobre, o miserável, o excluído. Talvez pudéssemos então sugerir que misericórdia é colocar o coração na altura do sofrimento do outro. Sofrimento no sentido amplo da palavra, seja de natureza física, emocional, mental, psíquica, social e econômica. Misericórdia. O texto de Khalil Gibran nos fala da dádiva. Estamos num momento na história da humanidade de muito individualismo. Precisamos dedicar alguma atenção para temas como este, a dádiva. E repetindo, a capacidade de oferecer algo para o outro. Dividir com o outro as capacidades, os recursos, os talentos. Isso tem sido para todos nós um desafio e, ao mesmo tempo, uma necessidade para a construção de um mundo mais pacífico e um mundo com menos injustiça. Este é um tema, de fato, muito importante, querido amigo que nos ouve, e é sempre muito bom voltarmos a falar sobre ele. No contexto aqui do nosso programa, ele tem sido abordado ao longo em muitas oportunidades, através das suas relações com processos como, por exemplo, a atenção plena, a empatia, a compaixão, seguindo especialmente estudos realizados pelo conhecido psicólogo norte-americano, Dr. Daniel Goleman, com a sua obra clássica Inteligência Emocional, mas há estudos mais recentes que ele já publicou. Uma dessas obras se chama Inteligência Social, que é uma obra excelente. Também já falamos um pouco sobre ela
e oportunamente também voltará ao programa Café Literário. Citamos 2 autores muito queridos, e um deles faleceu não tem muito tempo. Nós dedicamos alguns programas em homenagem a esse autor, que é Desmond Tutu, o arcebispo sul-africano, e Sua Santidade, o Dalai Lama. Os dois estiveram juntos no encontro fraterno, trocaram muitas ideias, dialogaram, debateram, e o resultado disso foi um livro, já também bastante citado no Café Literário, que é o Contentamento, o nome do livro, Contentamento. Nesse livro, eles falam de pilares na construção do bem-estar, do contentamento, da alegria de viver. E um desses pilares é exatamente a compaixão, o altruísmo. E um outro autor que de vez em quando nós citamos, e ele compareceu no último programa, quando falamos sobre humildade e felicidade. É um autor também bastante conhecido, Matthieu Ricard. E a obra se chama Felicidade, a prática do bem-estar. Nós vamos retomar esse assunto, hoje falando sobre a relação entre a felicidade e o altruísmo. Essa capacidade de perceber a dor do outro e agir no sentido de aliviar, minimizar ou, em alguns casos, eliminar o sofrimento alheio. E não podemos também deixar de falar de muitos estudos bem recentes no campo da psicologia clínica, no campo das neurociências, abordando em laboratório de comportamento humano os benefícios, a importância das práticas compassivas, a prática da ação compassiva, essa capacidade de auxiliar, de ajudar, de, nas palavras de Gibran, realizar alguma dádiva. Matthieu Ricard tem se dedicado há anos ao estudo desse tema, o altruísmo, fazendo uma ponte dialógica entre o budismo, as práticas do budismo, as concepções budistas e as neurociências, a psicologia, a filosofia e incursões em outras áreas do conhecimento. Ele nasceu em 1946, é filho de um filósofo francês bastante conhecido, foi pesquisador em genética celular da equipe do laureado cientista François Jacob, mas ele resolveu abrir mão da sua brilhante carreira acadêmica e se tornou monge budista e mudou-se para o Himalaia. Isso há mais de 35 anos. Ele também é fotógrafo e autor de obras bem interessantes. Uma delas se chama A Arte de Meditar, também já está em português. A Revolução do Altruísmo, que acabamos de citar, uma obra que se chama Em Defesa dos Animais, e além disso, ele é tradutor do Dalai Lama. Ele se destacou e se especializou no estudo dos efeitos da meditação no cérebro e participa de inúmeros projetos de pesquisa, mas sua vida hoje é toda dedicada a essa área do conhecimento. O livro que nós citamos no último programa e hoje vamos retomar, de Matthieu Ricard, é Felicidade, a prática do bem-estar. O livro é um passeio pelo tema da felicidade, propõe reflexões, nos coloca em contato com estudos na área, estudos acadêmicos, começa falando da felicidade, se é o propósito da vida ou se não é, questiona se a felicidade é possível, fala do sofrimento, do ego e vai por aí. São vários capítulos, na verdade são 24 capítulos, todos eles fundamentados, referenciados. E eu vou destacar um capítulo hoje para nós conversarmos, porque é como se fosse uma sequência, um desdobramento do último programa. E hoje a relação é entre a felicidade e o altruísmo. Eu quero começar dizendo que o prefácio é do Daniel Goleman. Isso é interessante porque é o autor que tem nos ajudado a
a abordar os temas da atenção, empatia, compaixão. E eles são amigos, eles estudam juntos, se conhecem, já escreveram juntos. Esse livro em particular é do Matthieu Ricard e o prefácio é do já conhecido e citado Daniel Goleman. E num toque bem pessoal, ele encerra o prefácio dizendo assim: poucos dias depois de minha esposa e eu encontrarmos Matthieu pela primeira vez, tivemos a oportunidade de passar algumas horas com ele no aeroporto de Katmandu, esperando pelos voos que sempre atrasam muito. Essas horas passaram tão depressa que pareceram minutos, no puro prazer de orbitar em torno de Matthieu Ricard. Ele é, sem dúvida, uma das pessoas mais felizes que conheço, e sua felicidade é contagiante. Desejo ao leitor um contágio similar, desfrutando os prazeres que encontrará nestas páginas. E eu estou de acordo com Daniel Goleman, porque de fato o livro desperta, pela sua leitura, pelas reflexões ali colocadas, um estado de ânimo positivo, de confiança. Estamos com os pés no chão, olhando para a vida, com toda a sua realidade, que às vezes é dura, é difícil, mas nos convida, na verdade, desperta a motivação para continuarmos lidando com todos esses desafios da vida, com entusiasmo, com confiança, com alegria. Para aqueles que desejarem consultar, é o capítulo 17, Felicidade e Altruísmo. Vamos lá, amigo ouvinte. Bem no início do capítulo, ele propõe uma pergunta. O que o altruísmo tem a ver com a felicidade? E aí ele já começa a fazer referência a inúmeros estudos científicos, estudos acadêmicos nessa área, dizendo assim: em uma série de estudos realizados com centenas de estudantes, descobriu-se que há uma correlação inegável entre altruísmo e a felicidade. O que esses estudos mostram a respeito dessa relação? As pessoas que se declararam mais felizes são também as mais altruístas. Quer dizer, são aquelas mais abertas para a relação de ajuda. São aquelas mais motivadas a uma ação compassiva, no sentido de aliviar, minimizar a dor alheia. Ele prossegue dizendo: quando estamos felizes, o sentimento de importância de nós mesmos diminui e ficamos mais abertos aos outros. Isto nos faz pensar, amigo ouvinte, como falamos em outros programas, que o bem-estar, o contentamento, a felicidade, como queira falar, não é um projeto individual. A cultura do nosso tempo exalta o individualismo, a competição, o consumismo. Então, um projeto de felicidade não pode percorrer essas trilhas, porque são trilhas do individualismo. É a minha felicidade, porque, afinal de contas, eu mereço ser feliz. Sim, qualquer projeto deve ser respeitado, porque tudo que envolve o ser humano merece muito respeito. Mas também é preciso pensar, numa outra perspectiva, que a felicidade é um conceito muito maior, é um conceito coletivo. Por isso que está intimamente relacionado, tal conceito, ao altruísmo. Eu me torno feliz quando eu abandono esse projeto pessoal e individualista de felicidade. E quando, então, por outro lado, eu abraço uma tarefa maior que envolve o outro, especialmente aliviar o sofrimento alheio. Já chegamos a uma etapa de desenvolvimento da humanidade que precisamos internalizar a ideia, o conceito, e transformar numa experiência humana, de que nós fazemos parte de um todo. Esse sentimento de pertencer a um todo nos faz compreender que todos estamos conectados, que todos vivemos nesta casa comum, como uma grande família. Por isso precisamos ajudar uns aos outros. Essa é a ideia da compaixão, do altruísmo,
diretamente ligado ao tema da felicidade. Como ele diz, nós precisamos compreender essa interdependência de tudo e de todos, porque a nossa felicidade passa necessariamente pela felicidade dos outros. Aí ele vai citar um grande pesquisador que já compareceu aqui ao Café Literário pelas suas obras, um dos pioneiros da psicologia positiva, que é o Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele mostra que a alegria que acompanha um ato de bondade, bondade desinteressada, produz uma profunda satisfação. Em um dos estudos do Dr. Seligman, ele pediu aos seus alunos que fizessem duas coisas, que eles saíssem para se divertir e também participassem de uma atividade filantrópica. E depois disso, eles deveriam escrever um relatório para entregar na aula seguinte. Qual foi o resultado? Os resultados foram notáveis, relata aqui Matthieu Ricard. As satisfações produzidas pelas atividades que envolviam prazer, como sair com amigos, ir ao cinema ou tomar um sorvete, foram largamente eclipsadas por aquelas trazidas por um ato de bondade. Quer dizer o que é isso? Quando o ato de bondade era espontâneo e envolvia qualidades humanas, o dia inteiro transcorria melhor. Então as pessoas notaram que nesses dias elas eram melhores ouvintes, mais amigáveis, além de serem mais apreciadas pelos outros. Então Seligman conclui: ao contrário do prazer, o exercício da bondade é gratificante. Mas em que sentido isso? No sentido de que produz uma satisfação duradoura e um sentimento de harmonia com a nossa natureza interior. E Matthieu Ricard, em seguida, cita o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau. Sei e sinto que fazer o bem é a felicidade mais verdadeira que o coração humano pode experimentar. Amigo ouvinte, os resultados aqui são bem interessantes. Não está se propondo aqui uma negação do prazer, óbvio que não. A vida envolve prazeres, envolve dores, a vida é uma totalidade. O que ele está dizendo é que, comparativamente, o bem-estar que se experimenta depois de um ato de bondade é muito mais estável e duradouro do que o contentamento que se experimenta depois de uma atividade prazerosa. E nenhum problema em relação a isso. É só um estudo comparativo. No fundo, esses estudos nos levam a entender, ou talvez refletir com um pouco mais de profundidade, que esse estado interior de bem-estar, de contentamento, ele é muito mais estruturado a partir de experiências que vão além da satisfação pessoal. Isso faz pensar nos ensinamentos do grande Viktor Emil Frankl, na psicologia do sentido, ou logoterapia, quando ele fala que o que move o ser humano num nível mais profundo não é a vontade de prazer, nem a vontade de poder, é a vontade de sentido. Essa é a motivação primária do ser humano, porque, no primeiro caso, a motivação de prazer, e no segundo, de poder, pode trazer sim uma satisfação pessoal, mas se compararmos com a vontade de sentido, que se realiza quando abraçamos um ideal, quando ajudamos alguém, ele fala exatamente disso, a satisfação resultante é muito mais estável e pode durar muito mais. Pode inclusive dar um sentido à nossa vida. Por isso nos remete, uma vez mais, comentando aqui, a ideia, eu diria, a necessidade de vencermos o individualismo, o egocentrismo, em nome de um projeto de vida que inclui o outro. E esse outro é a humanidade como um todo e a nossa casa comum. Porque felicidade também envolve aliviar o sofrimento do outro, mas também preservar o rio, as florestas e os animais.
porque é cuidar da casa comum, a saúde do nosso planeta, a saúde das relações sociais. Tudo isso tem que ser visto num projeto de felicidade, que na verdade não é bem um projeto, é um projeto de vida baseado na compaixão, no altruísmo. O que vai resultar disso é o contentamento, não é a meta, não é o propósito. E Matthieu Ricard faz referência aqui a alguns estudos, que são bem conhecidos, que defendem a ideia de que o ser humano seria naturalmente egoísta. Mas logo em seguida ele comenta que nenhuma das explicações que lança a mão do egoísmo como hipótese recebeu suporte significativo. O altruísmo genuíno, essa bondade genuína, motivado por nenhuma outra razão senão o bem dos outros, apesar de tudo, é possível. Quer dizer, amigo ouvinte, os estudos bem recentes no campo das ciências, psicologia, neurociências e algumas outras, colocam em xeque essa hipótese do egoísmo natural, digamos assim. E um pouco adiante ele faz um questionamento que eu considero assim bem oportuno, que é como saber se uma pessoa considerada altruísta não está agindo apenas a partir da motivação de sentir o orgulho que vem de realizar um ato de bondade. Como saber se esse comportamento altruísta, se esse ato de bondade foi por orgulho ou é só pelo prazer de servir? E ele vai responder da seguinte forma: para um altruísta verdadeiro, é o resultado que conta, não a satisfação pessoal de ter ajudado. Isso muda o ponto de vista. Isso é precisamente o que foi demonstrado por Bateson e sua equipe em seus complexos estudos. Aqui, Matthieu Ricard está fazendo referência a um psicólogo norte-americano, Daniel Bateson, que realizou um número grande de experimentos sociais que foram concebidos para testar a natureza da motivação de ajudar os outros evocada pela empatia. Vale a pena aqui ler sobre isso com um pouco mais de cuidado no livro, amigo ouvinte. Existe sim um altruísmo genuíno, autêntico, onde o que conta para a pessoa é o resultado, não é a sua satisfação pessoal. É o bem do outro, não a minha satisfação pessoal. O que vale é isto. E para dar exemplos desse altruísmo genuíno, ele cita 2 casos aqui no livro. Um deles diz respeito a um sábio tibetano do século XIX, que aqui ele apresenta. E um exemplo mais próximo de nós, como ele mesmo diz, que é de Maximilian Kolbe, que foi um padre franciscano. Ele, no campo de concentração de Auschwitz, se ofereceu para tomar o lugar de um pai de família. Por que isto? Este pai de família, juntamente com 9 outras pessoas, ele tinha sido escolhido para morrer de fome e de sede, em represália à fuga de um outro prisioneiro. Então, o que fez o padre Maximilian Kolbe? Se ofereceu para ficar no lugar desse pai e morrer de fome e de sede. É um exemplo, sem dúvida, radical, mas que nos ensina muito sobre a capacidade humana de agir com bondade, com compaixão, com altruísmo. E ele encerra o capítulo com palavras que merecem alguma atenção. A alegria e a satisfação estão estreitamente ligadas ao amor e à ternura, quanto a miséria e a infelicidade andam lado a lado com o egoísmo e a hostilidade. Eu penso que isso foi que levou Thich Nhat Hanh a escrever que a compaixão é um verbo. E provavelmente isto também que levou Madre Teresa de Calcutá um dia a dizer que eu nunca olho para as massas como sendo de minha responsabilidade. Eu olho para o indivíduo. Eu só posso amar
uma pessoa de cada vez. Só posso alimentar uma pessoa de cada vez. Somente uma. Só uma. Assim você começa. Eu começo. Eu curei uma pessoa. Talvez se eu não tivesse curado essa única pessoa, eu não teria curado 42.000. Todo esse trabalho não passa de uma gota no oceano. Mas se eu não tivesse colocado essa gota, o oceano estaria com uma gota a menos. O mesmo acontece com você, com a sua família, com a comunidade onde você vive. Basta começar. Uma, mais uma e mais uma. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.